Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A mídia nesta semana. Pode não ter sido esta a intenção da Folha de São Paulo, mas a matéria publicada com grande destaque no domingo sobre os negócios do Grupo Sarney representa um claro desafio aos juízes do STJ de Brasília, que há mais de 70 dias mantêm o Estado de São Paulo sob censura. O interlocutor é o mesmo, Fernando Sarney. O inquérito da Polícia Federal, ao qual a Folha teve acesso, é o mesmo que vazou para o Estadão. Ora, se os juízes não acionarem a Folha, terão que tirar a mordaça do Estadão. E se a censurarem, obrigarão o Globo a entrar na guerra. A novela Sarney ficou animada novamente. Contrariando o entusiasmo com que foi recebida a concessão do Nobel da Paz ao presidente Barack Obama, jornalistas daqui e do exterior alegaram que o prêmio é prematuro. Por enquanto, os esforços de Obama ainda não teriam frutificado. Este é um tipo de jornalismo burocrático não participativo. A busca da paz é sempre um processo lento e coletivo. Se a mídia não consegue enxergá-lo, fica fora dele. Premiar intenções é o primeiro passo para produzir resultados. O casal presidencial Kirchner conseguiu diferenciar-se de Hugo Chávez na tentativa de enquadrar a mídia. A lei do audiovisual, aprovada no último sábado, não ameaça conteúdos. Está voltada para a estrutura do sistema midiático demasiadamente concentrado. A diferença entre os Kirchner e Chávez não consegue esconder uma jogada visivelmente autoritária. A legislação argentina tem quase 30 anos e foi usada plenamente pelos Kirchner para atender aos seus interesses. Aparentemente, esses interesses mudaram. Depois da euforia em Copenhague, 11 dias de folga. E agora chega. Está na hora de trabalhar. O prazo de 7 anos até 2016 não significa que devemos adotar a estratégia de sombra e água fresca. Em primeiro lugar, porque os 7 anos até o início das Olimpíadas não são 7 anos, são apenas 5, porque em 2014 o Rio de Janeiro vai hospedar a Copa do Mundo com alguns jogos e a final. Isso significa que parte das obras de infraestrutura do Rio deve estar prontas 2 anos antes dos Jogos Olímpicos. Porém, a obra mais importante, verdadeiramente precursora, será a criação de uma mentalidade na mídia fiscalizadora. Fiscalizadora ativa e não passiva. A mídia precisa saber antecipar-se em vez de seguir o que aconteceu ou o que foi dito. O Brasil tem um time formidável de jornalistas capacitados e experimentados que cobrem há décadas campeonatos mundiais de todas as modalidades. Temos jornalistas especializados em Olimpíadas, acostumados não apenas com a cobertura esportiva propriamente dita, mas também com a organização do evento e a preparação das cidades e dos países. O prazo de 7 anos será suficiente desde que a nossa mídia o aproveite para mudar a sua disposição, a sua ótica, a sua função. Antes de exibirmos ao mundo a nossa capacidade organizacional, conviria mostrar que nossa imprensa amadureceu e já não se contenta apenas em repercutir. Vamos ver como ficou o resultado da votação na urna eletrônica do nosso site. A pergunta era: é dever da imprensa fiscalizar o processo de preparação do Rio para as Olimpíadas de 2016? Ao todo foram 823 votos. 80% responderam que sim e 20% acreditam que não. A pergunta desta semana é: a Folha desafiou a censura judicial ao Estadão ao publicar matéria sobre a família Sarney? Sim ou não? A votação deve ser feita apenas
em nosso site, no endereço que você vê aí na tela. Governantes, empreiteiras, atletas e jornalistas, é hora de arregaçar as mangas e trabalhar pelos Jogos Olímpicos de 2016. A mídia cabe ver o lado esportivo, mas também ficar de olho no andamento das obras e nos custos gerados por elas. Rio de Janeiro. A comemoração pela vitória em Copenhague contrariou o protocolo do Comitê Olímpico Internacional, mas ninguém reclamou. Depois de uma apresentação caprichada com direito ao toque cinematográfico do cineasta Fernando Meirelles, o Rio ganhou a Olimpíada de 2016 e a atenção do mundo. Nos meios de comunicação, muita festa, mas ao mesmo tempo a cobrança não ficou de lado. Faltam 7 anos para cumprir metas desafiadoras. O dossiê da candidatura das Olimpíadas de 2016 fez uma previsão de gastos de mais de 5 bilhões de reais só com as instalações, mas pode chegar a quase 29 bilhões com a soma das verbas públicas e privadas nas obras de infraestrutura na cidade. Um impulso que pode deixar uma herança definitiva para o Rio de Janeiro. Gastos tão astronômicos pedem atenção redobrada. Logo depois da euforia pela escolha da cidade, a imprensa deu destaque ao tema. Já escaldados com o exemplo do PAN 2007, os leitores se revelaram preocupados com os compromissos assumidos pelas autoridades. De olho na questão, a Prefeitura lançou o site Transparência Olímpica para que os cidadãos possam acompanhar os gastos e os andamentos das obras vinculadas aos Jogos. Mas ainda faltam valores e prazos exatos. Nos Jogos Pan-Americanos, as contas todas foram entregues ao TCU, que ainda está analisando as contas, apontou alguns problemas que estão sendo discutidos. Eu acho que para os Jogos Olímpicos, como vão ser muito mais caros, a transparência tem que ser muito maior. O governo está falando em criar portais de transparência para que as pessoas acompanhem. Isso é importante, mas é preciso que o governo de fato coloque todas as informações. Porque o governo é que vai ser fiscalizado. Então é uma coisa meio estranha que quem vai ser fiscalizado esteja fornecendo as informações para o portal da transparência. A fiscalização deveria ser independente do governo. Enquanto o Rio ensaia a transparência, Chicago, a cidade perdedora, dá o exemplo e abre as contas da candidatura. O Ministério Público e a Câmara dos Deputados também vão ficar de olho no cronograma e nas verbas. Os parlamentares criaram uma comissão externa para fiscalizar o uso de verbas federais nas Olimpíadas. O Comitê Olímpico Internacional também está em alerta. Por contrato, os Jogos são de propriedade do COI, que pode auditar as contas do Rio de Janeiro a qualquer momento. E já avisaram, o planejamento é fundamental, nada de improviso.